não é igual The Walking Dead, mas cadáveres continuam se movimentando por um longo período após a sua morte. De modo geral, cadáveres podem seguir se movimentando por meses após a sua morte. Isso não é nenhuma loucura e nenhum mito inventado, existem provas científicas disso. E aí, se interessou? Gostou do tema do vídeo? Então a gente se vê depois da vinheta. Uma pesquisa realizada pela Universidade Central de Queensland, na Austrália, comprovou esse fato. De acordo com a pesquisa realizada pela equipe da cientista Alison Wilson, cadáveres conseguem se mover, porém não são movimentos significativos. Aliás, esses movimentos ocorrem justamente por conta da decomposição que o corpo sofre. Sobretudo é importante destacar que esses movimentos não são extremos, a ponto de fazer o cadáver sair por aí andando, como por exemplo num filme de terror. Mas afinal, por que isso ocorre? Após algumas horas da morte de uma pessoa, o corpo dela entra em um estado de rigor mortis, ou também conhecido como rigidez cadavérica. O corpo passa por um processo de endurecimento dos músculos nesse estágio. Inclusive, esse processo é causado por uma mudança bioquímica. Sobretudo após esse processo, os músculos do cadáver começam a relaxar e, consequentemente, se mover. Como a gente disse antes, não são movimentos tão grandes. Um exemplo deles são que os braços começam a se distanciar do corpo. Inclusive, de acordo com um estudo australiano, um cadáver consegue se mover em média por até 17 meses após a sua morte, ou seja, muito mais que um ano após o seu falecimento. Além do mais, esses movimentos podem ocorrer à medida de que o corpo mumifica, onde os ligamentos secam e se contraem na decomposição. Vale ressaltar que os vermes, insetos e gases presentes no corpo durante a decomposição também contribuem para que esses movimentos aconteçam. A fazenda de cadáveres. Tá, mas antes que você diga que tudo isso é fake news, vale destacar que a pesquisadora australiana consegue comprovar a veracidade de suas pesquisas através da observação direta da decomposição de cadáveres. Essa pesquisa foi toda produzida no que chamamos de uma fazenda de corpos, que fica localizada em Sydney. Inclusive, o local exato dessa fazenda de corpos é mantido em segredo. Apenas os pesquisadores envolvidos no projeto sabem o lugar exato dela. De modo geral, essa fazenda é a céu aberto e recheada de cadáveres em decomposição. Aliás, para sermos mais exatos, calcula-se que estejam expostos cerca de 70 cadáveres em decomposição. Basicamente, os cientistas usam esse ambiente como local de estudos, até porque na fazenda de corpos eles conseguem estudar de perto a decomposição do organismo humano. Mudança na ciência. Primeiramente, essa pesquisa não é só importante para a gente entender como ficam os cadáveres após a morte. Ela também é de grande ajuda na forma como a ciência forense estuda os corpos após a morte. Até porque essa pesquisa pode ensinar uma nova maneira de investigar a morte e os processos que ocorrem nela. Essa descoberta de que o cadáver pode se movimentar certamente altera o jeito como os cientistas interpretam as cenas de crimes, principalmente em casos onde os cadáveres não são encontrados logo após a sua morte. Tá, mas e aí, o que você achou sobre essa descoberta? Você já imaginava que um cadáver poderia se mover mesmo depois da sua morte? Eu não. Bom, se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e, claro, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de algum vídeo, deixa aqui nos comentários embaixo. Eu vou adorar saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo.